Vamos falar um pouco de matemática financeira. Matemática financeira usada em geração de energia. Vamos ver nessa primeira aula que todos os conceitos relacionados com matemática financeira são muito simples, né? Nós vamos falar sobre definições básicas, sobre o valor temporal do dinheiro, definir algumas equações, resolvendo alguns exemplos. A simplicidade, né, das equações não impede dela ser absolutamente indispensável para se analisar projetos de geração de energia elétrica. Então, vamos começar o curso com essa introdução e nós vamos ver ao longo do curso como é importante, né, ter esses conceitos bem claros na cabeça. Eu, como referência bibliográfica, eu me autorreferencio. Tem esse livro que foi lançado lá no século passado, Engenharia Econômica, que fala exatamente do que eu estou tratando nessa aula. Quem tiver interessado, passa na minha sala, que eu tenho o maior prazer em doar. Então vamos lá, vamos começar pelas definições básicas de matemática financeira. Matemática financeira, portanto, nada mais é do que correlacionar essas 5 grandezas que a gente está definindo aqui. Taxa de juros, relação de dinheiro recebido e dinheiro emprestado, valor presente, valor futuro, série uniforme, número de períodos de capitalização. A gente vai ver que essas variáveis são relacionadas sempre partindo do princípio que capital, dinheiro, tem custo. Se a gente define um custo para o capital, então dinheiros em tempos diferentes têm valores diferentes. E essas 5 variáveis exatamente correlacionam esse capital em tempos diferentes. E aí a gente vai para a definição mais importante, né? O que é juros? Juros é dinheiro pago pelo uso de dinheiro emprestado. Basicamente, simples assim. E para ser bem simples, a gente pega um exemplo mais simples ainda. Pega emprestado R$100, ao final de um ano eu tenho que pagar R$10. Qual é a taxa de juros? Evidentemente, pela própria definição, eu tenho que a taxa de juros é o juros sobre o capital emprestado, portanto, 10%. Note que é fundamental, quando você define uma taxa de juros, você definir qual é o período de capitalização. Nós estamos falando, nesse caso particular, de um período de capitalização de 1 ano, então eu digo que essa taxa de juros é uma taxa de juros de 10% ao ano. Eu posso complicar um pouquinho esse problema, né? Mas qual seria o valor recebido de juros se a taxa de juros, em vez de ser 10% ao ano, fosse de 1% ao mês? Veja que mudou um pouquinho o problema, né? Então eu estou capitalizando mês a mês, eu vou pagar ao final de um ano essa minha dívida de R$100. Como é que a gente faz isso? É super simples, né? Ao final do primeiro mês, eu devo P mais os juros, né? Ou P1 mais I. Ao final do segundo mês, eu estava devendo P1, portanto, eu tenho os juros compostos colocados. Ao final do enésimo período de capitalização, portanto, na mesma sequência, eu vou ter 1 mais I elevado a N. Então, basicamente, essa é a fórmula dos juros compostos, que relaciona um valor no enésimo período de capitalização com o valor inicial P. Nesse nosso exemplo, então, com a taxa de juros de 1% em 12 períodos de capitalização, eu tenho que, ao final de 12 meses, aquela minha dívida passou a ser uma dívida de R$112,68. Certo? Então, esta equação, essa simples equação, no meu modo de ver, é a equação mais importante da matemática financeira. Relaciona um valor futuro, naquele exemplo, ao final de 12 meses, uma taxa de juros, um número de períodos de capitalização, que a gente chama de N, relacionado a um valor presente. Então, se eu empresto P ao final de 12 períodos de capitalização, é esta relação que vai me dar a relação entre o valor futuro e o valor presente. Eventualmente, nem precisaria falar sobre justificativas de aplicação de juros, né? Por que se aplica juros? Né? Agora, tem N forma de você ver isso, e todas, na minha forma de entender, são absolutamente razoáveis. Né? Se eu empresto hoje, eu estou restringindo o meu consumo, então quem tem que pagar essa restrição de consumo? Se eu empresto para A e não empresto para B,
Essa decisão de emprestar para A e para B é uma decisão de oportunidade. Né? A capital é sempre restrito. Então, você decidir aonde você vai aplicar, você pode aplicar no seu consumo imediato, tem várias opções. Então, essa decisão tem que ser avaliada através de uma certa remuneração. Tem também sempre o risco associado. Né? Você investir um dinheiro, você tem risco. Então, sempre relacionado ao risco, eu tenho essa taxa de juros. Em geral, quanto maior o risco, maior deve ser o retorno. Então, uma questão importante, e era super importante no Brasil, há pouco tempo atrás, que era uma inflação galopante. Evidentemente, não tinha sentido nenhum você emprestar 100 agora. Ao final, você receber 110 e esse 110 vale 50. Portanto, juros não é inflação. No entanto, não tem sentido você reduzir o seu poder de compra na aplicação em qualquer tipo de aplicação. Eu tenho uma referência excelente. O Eduardo Gianetti fala do Valor do Amanhã, fala basicamente de juros. É um livro quase filosófico sobre a importância dos juros na economia, que eu recomendo fortemente para quem tiver interesse nesse assunto específico. Vamos voltar às nossas definições básicas. Uma vez definida a taxa de juros, o que me parece muito importante é o seguinte, é definir o conceito de equivalência. Naquele nosso primeiro exemplo, 100 no instante 0 e 110 no instante 1 são absolutamente equivalentes, porque eu combinei a taxa de juros de 10%. Se a gente complicar um pouquinho o nosso problema, ou seja, fala assim, olha, eu quero 3 formas diferentes de pagar R$100 a uma taxa de 6% ao ano em 10 anos. Então, evidentemente, eu tenho infinitas formas de se pagar esses R$100 em 10 anos. A primeira, óbvia, seria, ao final de 10 anos, eu uso a minha forma F igual a P, 1 mais I elevado a N. Ou seja, se eu pagar R$ 179,08 ao final de 10 anos, os meus R$100 de empréstimo são absolutamente equivalentes a esse valor futuro. Eu posso também, se eu quiser, ao longo dos 10 anos, eu pago só os juros. É que o pessoal diz que é empurrar a dívida com a barriga, né? Você negociar a dívida. Então você mantém a sua dívida de R$100, a cada final de ano eu pago os juros, ao final de 10 anos eu pago o principal mais os juros, e a gente observa que, bom, evidentemente, esse somatório é diferente da solução 1, mas as duas soluções, né, e essa forma de pagamento ou aquele pagamento unitário são absolutamente equivalentes. Se a gente escolher uma terceira forma, que também é bastante comum, que é você amortizar a sua dívida e pagar os juros. Ao final do primeiro ano, a minha dívida vai ser 106, eu pago 10% da dívida mais os juros. E assim por diante. Eu vou ter um somatório diferente, uma forma de pagamento diferente, no entanto, absolutamente equivalente às outras duas formas de equivalente, uma vez combinado a taxa de juros e o número de períodos de capitalização. Então, como a gente já viu, né? Quantia equivalente no momento inicial a gente chama de valor presente, valor futuro é a quantia equivalente no valor final e série uniforme é uma quarta forma de fazer aquele pagamento daquela minha dívida. Essa forma é bastante interessante porque a gente considera como uma série forma. É como se eu comprasse uma geladeira, qual a prestação que eu teria que pagar por aquela geladeira em 10 meses, ou tantos quanto foi. Ou, em outra situação, quanto dinheiro eu tenho que botar na poupança para formar um determinado valor no futuro, um valor F no futuro. Então, quero calcular naquele mesmo exemplo qual é a série equivalente. Eu vou passar rapidamente pela dedução, né? Que basicamente você vai levando os valores para o futuro, todos os valores do futuro podem ser somados, e eu consigo então fazer uma relação entre F e U. Evidentemente, a relação inversa é a relação entre U e F. Esse fatorzinho aqui é o chamado fator de formação de capital. Né? Quanto que eu preciso de poupar para formar um capital F ao final de N períodos de capitalização a uma taxa I. Seguindo ainda, então, fazendo a continha, que a gente tinha aqueles 179 ao final de 10 anos, portanto, a minha série uniforme, que remunera 6% ao ano em 10 anos, de forma uniforme, é 3,59. Evidentemente, se eu tenho a expressão de F e U e eu tenho a de F e P,
eu consigo calcular a relação entre U e P. Tá certo? Essa também me parece uma fórmula muito importante. E eu boto as duas aqui como resumo dessa dedução de equações que a gente fez nessa nossa primeira aula. Aqui, os juros compostos. E essa expressão aqui é interessante porque ela tem duas parcelas. Você vê que a série uniforme, dado um determinado valor presente, ela tem que formar o capital mais remunerar os juros. É bem interessante essa decomposição que é feita no cálculo da série uniforme. Vamos terminar então falando das definições, né? Do Excel. A gente não precisa decorar essas fórmulas todas. Qualquer planilha, você dá os valores, você pega os resultados, né? A definição de valor presente nas planilhas de Excel é VP, valor futuro é VF, U é PGTO, você entra com os valores. A coisa importante é só você conseguir sempre entender do que você está falando. A nomenclatura é fundamental. E aí, para brincar e para fechar, qual é o valor presente do salário de um engenheiro ao longo da vida? Evidentemente, qualquer problema desse, o mais difícil é definir os dados. Se eu supuser que eu tenho um salário de 8 mil por mês, 35 anos e uma taxa de 10% ao ano, evidentemente, eu tenho que transformar esses 35, né, em coisas compatíveis. Né? Então, a minha série uniforme vai ser 8 mil vezes os 13 salários que eu ganho, e então um engenheiro a 10% ao ano vale R$ 1 milhão. É interessante notar que com altas taxas de juros a gente não vale nada, nosso trabalho não vale nada. Vamos fazer uma conta um pouquinho mais razoável. Salário inicial de 4, salário final de 12, 35 anos, com a mesma taxa de juros, nosso valor ainda é menor. Finalmente, se a gente bota uma taxa de juros razoável de 2% ao ano, o valor de um engenheiro é de 2,5 milhões. Já começa a ficar mais razoável. Em altas taxas de juros, a melhor coisa que você tem que fazer é não fazer nada, é manter o seu dinheiro aplicado. É isso que eu queria dizer nessa primeira aula. Muito obrigado e até a próxima.